do Buritis amedrontados. Buritis, para quem não sabe, é um bairro aqui de Belo Horizonte. Você que já tenha passeado em Belo Horizonte alguma vez, tem uma avenida que é um dos acessos principais, chama Raja Gabalha. A parte de baixo de quem está descendo, sentido centro, Buritis, Estoril, Palmeiras, enfim. O Buritis está ali, naquele buracão. Tem hora que o negócio vai mesmo. Deve ser dedo da outra emissora. Que cutuca eu aqui sem eu saber. Mas enfim, o pessoal está amedrontado, tá? Porque depois que especialistas locais aqui da nossa região se envolveram no assunto, eu li que foram enviados de Brasília especialistas para investigar 8 casos suspeitos. Uma pessoa morreu depois de ser diagnosticada com sintomas comuns dessa enfermidade. Qual enfermidade? Acompanhe comigo. Pascoal Demartini Filho, de 55 anos, morreu na noite da última terça-feira, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, na região da Zona da Mata. Ele estava internado em estado grave havia uma semana, com insuficiência renal aguda e alterações neurológicas. Amostras de alimentos e bebidas foram recolhidos e vão passar por perícia. Também houve vistoria nos locais onde esses produtos foram comprados. E a Polícia Civil investiga se há indícios de crimes. Se for comprovado, será aberto o inquérito. O irmão de Célio, Luciano Guilherme de Barros, de 56 anos, está internado neste hospital em Belo Horizonte desde o dia 5 de dezembro, com sintomas da doença. Chegou no hospital dizendo que não urinava desde o dia anterior, fizeram um exame de sangue, detectaram que ele estava com a creatinina muito alta e imediatamente o internaram. Até então, tentando achar a causa dessa parada renal, porque os 2 rins dele pararam assim completamente. Mas eu acredito que seja alimento, sabe? Eu não sei se é um alimento sólido ou líquido, mas é porque até então, há 6 meses atrás, meu irmão tinha feito um check-up, estava tudo perfeito. Tudo perfeito, e principalmente os rins dele. A maioria dos doentes esteve no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Os moradores estão assustados. Está todo mundo apavorado aqui. A gente não sabe. Primeiro a gente tem que ter cautela, não pode ficar assustado, porque as informações estão desencontradas. Aí que está o detalhe. Quais informações? O corpo de Pascoal Demartini Filho estava no IML da capital e foi necropsiado com auxílio de um médico legista especialista em mortes por epidemiologias da Universidade de São Paulo. O laudo fica pronto em até 30 dias. O corpo foi liberado para a família. Eu quero só deixar registrado que esses episódios vieram acontecendo por ocasião das festividades do Natal, né? Natal e Ano Novo. Eu, por exemplo, registrei para vocês aqui que do dia 31 para o dia 1º eu senti muito mal, ainda brinquei, comi um provolone, comi um biscoitinho de provolone, né? E manufaturado, não foi nada industrializado assim, por máquina, não. Você percebia que era feito por alguém ali, de forma muito doméstica. E senti muito mal. Qual mal que eu senti? Febre altíssima de 40 graus, uma dor pelo corpo insuportável, uma diarreia terrível e fui melhorar só no domingo. Então fiquei quarta, quinta, sexta, sábado passando mal, só melhorei no domingo. Então, de posse dessa argumentação toda aqui, a gente ligou para o Dr. Ricardo Faria, que é um pesquisador, é um grande fisioterapeuta, mas é uma pessoa que está todos os dias aí falando com médicos, interlocutando com todo mundo, né? Já foi secretário municipal de saúde do município aqui da região metropolitana da capital. Então, mas o doutor é médico? O doutor Ricardo Faria é um fisioterapeuta e é ele que eu abraço aqui agora. Doutor, pula para cá. Tudo bem, Como é que vai o senhor? Tudo jóia? Graças a Deus, Prazer tudo ótimo. enorme ter o senhor Prazer aqui nosso. mais uma vez. Numa situação complicada. Eu peguei o senhor de surpresa, né, para poder tratar desses assuntos. Mas eu queria falar um pouquinho antes dessas questões, assim, 8 pessoas estão... Eu coloco a arte aqui para mim, Manu, para que o doutor Ricardo possa ver. Que está no portal UAI. Foram 8 casos. 8 casos. 6 casos no Buritis. Tá aqui. Eu queria que o senhor analisasse comigo o seguinte. Está escrito aqui, Ministério na Saúde, na verdade. Ministério na Saúde. Os sintomas são esses, doutor Ricardo. Borramento visual ou perda parcial total da visão. Paralisia facial e descendente, insuficiência renal aguda, problemas gastrointestinais, náusea
e vômito, alteração na sensibilidade. Esse é o conjunto de sintomas. É Explica uma um pouquinho pra síndrome, gente. né? A síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas. Sim. Neste caso, a gente está chamando de síndrome misteriosa, mas a Secretaria de Estado de Saúde está até chamando de síndrome nefroneural, porque ela tem acometimentos, né, do ponto de vista neural e do ponto de vista também renal. Né? Então, assim, o que acontece? É uma causa, a etiologia idiopática, não tem uma causa definida. O que a gente tem hoje são os achados clínicos, os sintomas, né? O território de saúde que foi acometido, um caso em Nova Lima, esse paciente que veio a óbito, que é de Ubá, e 6 casos do bairro Buritis, da região do Buritis. Tinha uma fala de que até essas pessoas que foram fora também estiveram no Buritis, daí que se potencializou essa... Mas ainda assim a etiologia é indefinida. Não se sabe se ela é causada por um vírus, por uma bactéria ou por uma intoxicação alimentar. Então, especialistas do Ministério da Saúde estiveram aqui, juntamente com a equipe da Vigilância de Saúde aqui no estado, que trabalha as ações de proteção à saúde. Sim. Os exames estão todos sendo realizados lá na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias. Que é uma excelência. Que é uma excelência também, né, no trato. Então, assim, eu acho que em breve nós vamos ter um diagnóstico dessa síndrome. Mas o que vale é que a população tem que ficar alerta, porque a gente já tem os sintomas, são sintomas graves, são sintomas que trazem alterações. Uma insuficiência renal é pesado, uma insuficiência renal. Falou de xixi. Insuficiência renal grave, né, a paralisia dos rins em menos de 72 horas. Associado também a um quadro de comprometimento neurológico, com paralisia facial. Tem que correr. Com turvidez na visão, né? Enfim, alterações na sensibilidade e os sintomas clássicos, né, de uma doença gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia. Aí o povo fala assim, tô só com mal-estar aqui na barriga. Não, corre pro hospital. É fundamental procurar uma Corre unidade de urgência socorro. e emergência para que a gente possa, né, tá tendo o atendimento rápido e fazer a notificação compulsória para que possa ser investigado mais um caso. Aí a gente começa a falar sobre essa questão de ocasiões, porque a gente acabou de sair do Réveillon, né? Onde se toma bebida quente, bebida gelada. Lá no meu prédio, por exemplo, nós reunimos as famílias, cada um levou um prato, então a gente fez um bacalhau, o outro levou uma maionese, o outro levou isso, tá? E todo mundo com muito esmero na hora do trato, claro. né? Mas às vezes uma desobediência ou uma inobservância de um determinado ponto produz um mal-estar. Nós falávamos, eu e o senhor Anderson Porto, sobre a questão da cerveja comprada no supermercado sem ser lavada, consumida direto com o que vem do supermercado. Sim. Queria que o senhor desse esse exemplo, por favor. A gente tem vários casos, né, de patologias que são, né, oriundas de uma intoxicação alimentar. Por exemplo, qualquer enlatado que a gente vai consumir, é fundamental que a gente faça a higienização desses enlatados. E como é que faz, doutor? Como é que faz a higienização? Lavar, uma lavagem mesmo. simples com água, sabão e água corrente. Né? Os próprios hortifrutis que a gente adquire nas feiras. É fundamental que a gente faça a higiene. Por exemplo, existe uma suspeita de leptospirose, que é uma doença bacteriana causada pela urina do rato. Do rato, viu, minerada? Então, assim, a gente precisa de estar atento a isso. Ter esses cuidados na hora de manipular os alimentos, sabe? Higienizar sempre as mãos. É um hábito simples. Doutor Ricardo, só para poder interromper o senhor um pouquinho aqui, na hora que o supermercado de noite desliga, que o povo vai embora para casa, só vai abrir no outro dia seguinte, 5, 6 horas da manhã, 4, os ratos andam em cima dos alimentos. Tá? Faz xixi em cima da lata de cerveja. Isso pode acontecer. Aquela latinha que você vai tomar ali. Então, se você chegar em casa e achar que ela está super protegida e sem lavar, isso pode te dar problema. Eu estou chamando a atenção porque o pessoal fala assim, não, acabou, fechamos o supermercado. Não, os ratinhos levantam para poder trabalhar. A intoxicação alimentar é sério, a gente precisa tomar esses cuidados. Né? Agora, existe essa suspeita, como eu disse aqui, reafirmo, né? A gente não sabe a síndrome, a origem real, dela, né? A etiologia da doença é idiopática, não tem uma causa definida, existe uma suspeita que pode ser uma intoxicação alimentar. Muito, muito distante um do outro, né? São achados clínicos, né? Que não se correlacionam com uma patologia já definida. Isso que traz a estranheza, mas a gente já tem os sintomas. Então, Stanley, aparecendo qualquer um desses sintomas, é fundamental que a gente procure a unidade de urgência e emergência. Ainda mais os valentões como eu aí, que acham que dá para curar em casa. Velho,
Se de repente estiver sentindo alguma coisa disso aqui, corre para o hospital. Nós temos um óbito. Tá? Já tem uma pessoa que morreu. Morreu. Então, não acho que você é valente, não. Mas aqui, eu fiz um desafio para o senhor. Coloca para mim a arte do Dr. Ricardo, que eu prometi para vocês que deixaria o telefone dele para vocês mandarem suas mensagens. Tá aqui, Doutor Saúde com Ricardo Faria. Agora tem o WhatsApp dele, tá aqui em cima, tá pequenininho, tem que aumentar, hein? Arroba DR Dr. Ricardo Faria. Então você que quer fazer aquele IMC... Pode mandar pra gente. Manda no Instagram dele agora, viu, Vânia? Manda pra lá, porque graças a Deus algumas centenas de pessoas mandaram pra mim e eu não consegui responder todos. O Instagram do Dr. Ricardo Faria tá na sua tela agora, ó. Dr. Ricardo Faria é o Instagram dele, passe a segui-lo e faça lá as suas perguntas a ele diretamente, tá certo? Ele vai responder a todos, sem dúvida nenhuma. Sim. Eu só queria fazer um desafio, senhor, porque aqui em Belo Horizonte é conhecido como a cidade das feiras. Sim. Né? E eu queria ver, sim, como é que deve ser feito, desde o momento em que se pega o alimento lá na feira até se levar em casa, quais são os cuidados que devem acontecer, quando vai se alimentar na rua, quais tipos de cuidados precisam ser trazidos aqui para o programa. Parece bobagem, mas não é. Parece bobagem, mas não é. Eu queria desafiar o senhor. Vamos fazer Visita uma feira para mim? Vamos visitar, sim. Vamos então, fazer. Tá certo? Vamos falar de alimentação saudável. Isso. Vamos falar também. Muito bem. Se a gente falou da obesidade, agora a gente tem que apresentar aqui a solução. Então nós vamos fazer uma visita. Pode ser lá na feira do bairro Amazonas? Para mim domingo? Tá ótimo. Então tá feito. A Blitz do Doutor Saúde vai estar aí domingo, né, na feira do bairro Amazonas. Vamos levar aí um especialista para poder estar com a gente, fazendo esse bate-papo, falando da importância, né, da higienização, da manipulação desses alimentos e da alimentação saudável. Combinado, Stanley? Eu tenho uma amiga que estava comigo, vou falar o nome dela não, porque é uma pessoa muito popular, e ela falou assim, agora eu estou na fase do detox. Por quê? Porque eu bebi até ferruguza no final do ano. Então agora ela está se limpando, é bom que só apresenta para nós as opções lá. Tá bom. Doutor Ricardo, mais uma vez, Deus abençoe. Deixar um abraço aqui, porque eu tenho um problema de família. Agora tem que cumprimentar a mamãe. Tá, eu vi a senhora ligando para ele está em reunião comigo, por isso que ele atendeu a senhora. E mais uma vez, um abraço para o nosso querido Mauro. O Mauro está aí, que está aqui, um grande parceiro que vai começar a discutir conosco os limites e os caminhos novos que a educação precisa acontecer em Belo Horizonte, em Contagem, em Minas Gerais, Brasil e mundo. Não é isso? Mais uma vez, Mauro, seja bem-vindo sempre. Um abraço grande. Professor Mauro, traz aqui.